Aqui, nesse vídeo de um colega meu, que inclusive é o professor que vai dar aula pra gente de tomografia, que é o professor Eduardo Alib, ele me manda esses videozinhos, que é o que eu costumo falar, né, gente? A comunicação do radiologista com o endodontista e você ter um material de qualidade para você trabalhar, isso te traz muita previsibilidade, tá? Então, ó, olha que bacana, isso aqui é uma coisa que ele mandou para mim, isso, a qualidade da tomografia também influencia muito, o jeito que você pede a tomografia influencia muito, você saber manipular as imagens influencia muito, mas você ter um bom amigo que faça essas coisas para você também é uma coisa bem legal de ter, mas assim, não é uma coisa extremamente necessária, dá para se fazer. Então dê uma olhada nessa reabsorção externa aqui, que a gente teve, muito provavelmente por causa de algum trauma ou alguma movimentação ortodôntica que essa pessoa passou. A gente fez ainda, mas por via endodôntica a gente não conseguiu obturar esse canal. Então dê uma olhada. Em um caso com essa paciente, ela chegou para mim me relatando que ela passou por 9 dentistas e os 9 dentistas falaram para ela que não tinha o que fazer, tinha que extrair esse dente. E eu não julgo, porque reabsorção externa sempre foi, meu amigo, extrai, não tem o que fazer, isso é extração. Olha o tamanho dessa reabsorção. E para piorar, ela não está por vestibular, ela está por palatina, né? A gente sempre faz as cirurgias por vestibular. Você vai ter que fazer um acesso, cortar esse ápice aqui, ó, e a gente fez o corte do ápice aqui e fez a curetagem dessa reabsorção externa. A reabsorção, quando a gente está curetando ela, parece que a gente está curetando cárie. É como se fosse um tecido cariado ali dentro do dente. Então é muito fácil de você remover, mas dependendo da região fica difícil de fazer. Olha na radiografia, a gente não tinha noção de como era isso, né? E aqui é o pós-operatório. Essa paciente eu já operei faz mais de 1 ano e meio. Inclusive essa semana eu pedi para ela fazer uma tomografia de controle, porque, só para vocês terem uma ideia, o reparo ósseo aconteceu, mas aqui, por exemplo, eu não conseguiria usar um Celapex com óxido de zinco ou um ERM. Por quê? Porque a superfície que eu tenho aqui é muito grande. Para eu ter uma regeneração óssea aqui e eu tenho mais uma fibrose aqui em cima, minha chance de insucesso aumenta. Então aqui eu precisei usar um biomaterial. Se fosse só no periápice, legal, aí dá para fazer com Celapex com óxido de zinco, com IRM, enfim, antigamente o pessoal fazia até com amálgama, mas a amálgama já foi abolido aí da situação, tá? Então a gente consegue ver muito bem esses reparos, tá? Então, gente, vamos um pouquinho para as indicações aí, né? Que o pessoal até perguntou aí, quando indicar a cirurgia parendodôntica. Então, eu vou falar para vocês quando a gente indica a cirurgia parendodôntica. Então, lesões que não regridem, mesmo após tratamentos e retratamentos adequados. Essas radiografias aqui que vocês estão vendo são todas as radiografias da mesma paciente, inclusive foi o paciente que a gente operou no curso de parendodôntica, que a gente fez 2 cirurgias ao mesmo tempo. É uma cirurgia extremamente cansativa, porque demora muito para você curetar, para você fazer tudo certinho, mas a gente acabou tratando só um dente dessa paciente para ficar uma coisa mais didática, porque só para vocês entenderem. Isso aqui, ó, geralmente eu preciso de tomografia para conseguir diagnosticar o que é um cisto apical, mas dá para perceber que isso aqui está bem delimitado, tá muito bem delimitado, e a gente está tendo reabsorção de toda o terço apical da raiz. Tá? Então aqui a gente acabou fazendo essa cirurgia aqui e tratamos só uma das endodontias e o outro a gente fez o retropreparo um pouquinho mais elaborado. O pessoal perguntou também quanto fazer de retropreparo. É assim, não existe uma regra. Se você começar a tirar e você vê que a gutta percha ainda está mole, de repente você vai ter até que fazer uma retroinstrumentação. O ideal é você fazer eu vou explicar o que é retroinstrumentação, porque senão vai ficar meio vago. Mas o ideal aqui, como essa gutta percha está mole, obviamente, eu vou cortar os 3 milímetros apicais, vou fazer a curetagem desse cisto, vou raspar essa lateral aqui, porque aqui também deve ter biofilme, e aí eu vou 3 milímetros com o meu inserto ultrassônico. Eu cheguei nos 3 milímetros, que é o convencional que a gente faz para poder ter a adaptação do material do biomaterial, ou enfim, ou do IRM. Cheguei nesses 3 milímetros, ainda tem gutta percha solta, eu vou ter muita contaminação aí. O que eu faço? Eu pego um porta-agulha, eu corto uma headstrom, uma lima headstrom, e faço a instrumentação de baixo para cima nesse dente.
Tá? Isso acontece às vezes quando tem um núcleo muito grande e a pessoa colocou pouca gutta-percha ali, a gente faz às vezes a retroinstrumentação junto com o retropreparo, tá? Então não existe regra ao certo em relação a isso, tá? Então, lesões que não regridem mesmo após tratamentos adequados, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Geralmente cistos verdadeiros. Bruno, como diagnosticar um cisto verdadeiro? É praticamente impossível você saber se aquilo é um cisto verdadeiro ou não, tá? A gente sabe que o granuloma, ele tem um interior mais fibroso e o cisto, ele tem um interior mais líquido, né? Mas a gente consegue diagnosticar, eu acho que até tem alguma, não sei se tem alguns, não sei se eu coloquei artigo disso aqui, mas a gente consegue diagnosticar e falar na tomografia com certeza que aquilo é um cisto apical se tiver pelo menos 5 milímetros. Então não é qualquer lesão que eu consigo bater um martelo e falar, isso é uma lesão cística. E lesões císticas verdadeiras, cistos verdadeiros, tem artigos que falam aí em apenas 25% de chance de regressão da lesão. Tá? É pouco, mas é difícil você achar um cisto verdadeiro e é difícil você diagnosticar. Por isso é muito importante sempre você pedir a tomografia. Olha lá, mais um casinho também, bem característica de cisto, aqui muito característica de cisto. O cisto ele tem muito essa característica aqui, ó, de você conseguir ver um formato de gota, tá? E na hora que a gente está fazendo a curetagem da lesão, se eu cureto aqui em cima e eu esqueço essas laterais, ó, o cisto ele se forma a partir de epitélio. Então eu tenho chance de regressão de lesão do meu cisto. Tá? Então é muito detalhezinho, muita coisinha para você chegar naqueles 90%. Extravasamento de cimento com sintomatologia dolorosa. Eu tenho, não sei nem se eu posso ter orgulho, mas esses dois casos foram eu mesmo que fiz, né? O da direita é biocerâmico, o paciente acabou ficando bem, foi uma reintervenção que eu não deveria ter feito porque era uma dor neuropática nessa paciente, tá? Então eu costumo fazer muito isso também no curso, estou fazendo muito isso, mostrando muito que deu errado para mim, para que não dê errado para vocês. E esse aqui é um caso que já chegou todo cagado, para falar o português claro, e depois eu acabei fazendo alguma outra coisa, mas não deu certo, e depois a gente fez a cirurgia parendodôntica e a paciente ficou bem, tá? Como não fazer uma tomografia se eu tenho o meu nervo alveolar inferior passando aqui? Tá? Eu não consigo fazer um procedimento desse, com tantas estruturas importantes em volta, sem fazer um exame mais apurado aí. Tá? Zip apical, então, se eu faço um zip apical, se eu estou fazendo a minha instrumentação e eu deixo isso aqui sem fazer instrumentação, ou deixo isso aqui contaminado, a chance disso aqui contaminar é enorme. E a chance de eu conseguir retomar essa curvatura aqui, principalmente quando ela é feita lá no ápice, é praticamente impossível se não for cirúrgico, né? Então, o zip apical também é uma das indicações, muito dificilmente também a gente não consegue diagnosticar isso pela tomografia, né? Só para vocês terem uma ideia, essa radiografia aqui, essa tomografia dessa paciente aqui, ó, essa imagem não é minha, tá? Mas a tomografia dessa paciente aqui, a radiografia periapical dessa paciente, como vocês veem que a cortical estava aqui, na periapical não dava para saber que isso aqui estava acontecendo, porque tem sobreposição de imagem. Na hora que eu tirava a periapical, eu só conseguia, a paciente sentia dor, mas eu não sabia que isso aqui estava acontecendo. Vamos pedir uma tomografia. Quando chega a tomografia, olha lá que beleza. Segundo molar inferior, olha quanto de osso você tem que remover para chegar nessa região. É muita coisa. Um caso como esse, que é um caso bem mais complexo, é sim interessante que você tenha um bucomaxilo do teu lado para te ajudar, ou alguém que manje de cirurgia, e também aqui é interessante que você tenha microscópio, porque senão você não vai ver praticamente nada por conta de sangramento, tá? O sangramento, ele geralmente é um pouco mais intenso na mandíbula. Outro desvio, tá? Um paciente que chegou aqui com desvio, você vê que ela tem pouca estrutura, mas o dente estava bem inserido em osso, então a gente corta isso aqui e mantém o dente bonitinho lá em posição. Olha lá que beleza. Caso também que chegou para mim, de um colega que, pô, com certeza não fez intencionalmente, eu já fiz isso aqui algumas vezes também, já aconteceu comigo, só acontece com quem faz, principalmente com quem usa reciproca indiscriminadamente, né? Enfim, esse tipo de coisa acontece. Preencheu, o material foi muito bem limpo, preencheu com cimento aqui, mas o paciente está assintomático. Eu vou extrair um dente desse ou eu vou cortar 3 milímetros e preservar o dente inteiro? Sendo que eu tenho quase 90% do meu dente preservado.
Então, isso é uma coisa extremamente fora de cogitação quando você começa a fazer esse tipo de procedimento. Remoção de instrumento além do ápice, gente. Então, quando eu tenho um instrumento que está lá no final da raiz, ou quando está um pouco além do ápice, ou se ele foi quebrado depois da curvatura, como foi esse caso aqui, ó, 2 instrumentos fraturados, muito dificilmente, depois da curvatura, mesmo com microscopia, você vai conseguir visualizar isso aqui e remover. Na hora de você remover, você vai fazer um desgaste enorme, você vai acabar gerando mais acidente nesse paciente. Então, o paciente ficou sintomático, você vai lá e faz a cirurgia por via apical. Como que eu faço essa cirurgia? Eu corto aqui, eu vou circundando o fragmento dos 3 milímetros, então corto aqui, vou cortando aqui, vou expondo o fragmento devagarzinho para o fragmento pular. Não vou de uma vez, senão eu vou cortar o fragmento e vai ficar mais fragmento para dentro, e aí eu vou ter um outro problema e vou ter que desgastar mais dente, mais do que os 3 milímetros. Ó, outra lesão muito característica de cisto também. Olha esse casinho que legal, o paciente nunca tinha feito endodontia, nunca, quebrou uma pontinha de uma irrisonic aqui, tá? Nunca quebra irrisonic, cara. A gente quebra muito pouco irrisonic, é difícil quebrar, né? Mas quebrou bem nessa paciente. Essa paciente, ela teve a necrose desse dente porque ela estava usando Invisalign. Nunca ninguém tinha ouvido falar nisso. Necrosou o dente por conta de movimentação ortodôntica. O paciente chegou, aquela paciente que, pô, puta indicador legal, primeira paciente que o cara me mandou, acontece isso aí. Né? Essa paciente está no controle, a gente preencheu aquilo ali com cimento biocerâmico e estamos acompanhando, a paciente está bem, tá? Mas esse tipo de coisa acontece. Às vezes a gente não consegue chegar no final também, né? Às vezes a gente já teve algum desvio, alguma calcificação, alguma coisa, e o dente continua com lesão. Então, quando eu tenho algum tipo de calcificação parcial, o paciente continua sintomático, eu vou forçar não sendo forame? Eu vou criar outro problema se eu fizer isso. Então, acompanha, limpou, deixou desinfeccionado, depois de um tempo o paciente voltou sintomático, pode ser também o caso de você fazer uma cirurgia, cortar os 3 últimos milímetros aqui e retomar o canal também. Remoção de corpo estranho. Corpo estranho podem ser várias coisas, tá, gente? Guta percha extravasada depois do ápice, como é esse caso aqui, da esquerda e da direita também, os dois são guta percha. Pode ser porque a gente não tomou cuidado na desinfecção da guta percha que a gente colocou, e aí às vezes vai talco, às vezes vai resíduo de algum material que a gente estava usando ali durante a instrumentação, isso acontece muito. Pode ser por conta de celulose, por conta de cone de papel, várias coisas podem gerar isso. Várias coisas. E às vezes a gente tem também os cristais de colesterol, que são cristalzinhos que se formam dentro da lesão aqui, que aquilo impede que você tenha um reparo da região, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não tem aspecto cístico. 0 aspecto cístico na radiografia. Era um cisto perfeitinho. Saiu o cisto inteiro, ó. Tudo isso aqui, ó, tirei esse cisto em 1 segundo. Quando é cisto verdadeiro é super fácil de tirar, quando é granuloma é muito difícil. E a gente vai fazer a curetagem disso aqui. Se eu, ó, por exemplo, aqui, eu vou fazer a curetagem, isso aqui é tudo osso que está degradado, certo? Se eu vou aqui em cima e eu quebro a lesão, a minha dificuldade fica enorme. Eu preciso sempre tentar circundar a lesão com o meu instrumento que eu estou usando para fazer essa curetagem. Esse caso foi um outro caso que chegou pra gente, mais remoção de corpo estranho. Caso aí de guta percha extravasada. Ó, esse casinho aqui que também tentaram retratar, mas não conseguiu. Não tem muito o que fazer, né, gente? Aqui é fazer cirurgia, porque isso aqui é guta termoplastificado. O paciente já tem uma reação na hora, né? Então, são situações que realmente a gente precisa ter a cirurgia parendodôntica aí para resolver. Caso que a gente às vezes está fazendo, ó, tem extrusão de algum material, acontece, guta percha, isso aqui fui eu mesmo que fiz, eu mesmo resolvi. Outro caso aqui, isso aqui é um cristal de colesterol. Quando a gente tem essas formaçõezinhas de cristais de colesterol, o corpo não consegue fazer regeneração aqui. Essa prótese, por incrível que pareça, ela estava bem adaptada. Então a gente, nesse caso, a gente fez uma retroinstrumentação, já curetou, já cortou os 3 milímetros apicais e conseguiu resolver. Talvez a paciente perca, sim, mas se a gente não fizesse isso, a gente não conseguiria remover isso aqui de forma alguma. Às vezes, para a gente fazer um diagnóstico de trinca por tomografia, quando a trinca é recente, é muito difícil
Se a gente não tiver uma tomografia muito boa, às vezes a gente tem artefato de imagem por conta de núcleo, a gente não consegue ver isso aqui numa tomografia. E se a gente tem uma trinca que acabou de acontecer, o paciente às vezes também não tem a sondagem, né? Então a gente faz a sondagem ali de toda a região, sondamos tudo que podia, o paciente não tem nenhum indício de ter problema, de trinca, vamos fazer uma cirurgia exploratória para a gente ver o que é. Vamos, aí a gente olha lá, é um dente que é apoio de prótese, vai tirar a prótese inteira, a prótese bem adaptada, o paciente não quer perder a prótese, por que não ir para uma cirurgia? Aí quando a gente abre, ó, a gente expõe isso aqui, e se eu não tiver um azul de metileno para tirar uma foto, mostrar para o paciente que eu fiz uma cirurgia, é só falar para ele, ó, isso aqui é uma trinca. É muito mais difícil dele acreditar, né? É muito mais difícil de eu cobrar o paciente, porque eu fiz um procedimento cirúrgico. Você não vai cobrar uma cirurgia parendodôntica aí, porque o paciente vai perder tudo. Mas você tem que cobrar o diagnóstico que você fez. Olha esse caso da esquerda aqui, que interessante, gente. Esse casinho aqui é um caso que vocês olham e vocês falam, meu, isso aqui é trinca, isso aqui é fratura, isso aqui tem sei lá o que, pode ter tudo que for, mas nunca que isso vai ser só um cisto. Era um cisto. Não tinha trinca, não tinha fratura, não tinha nada. Era um cisto que aconteceu na região de Furca e não tinha, por incrível que pareça, não tinha envolvimento periodontal. Então, é interessante em alguns momentos, quando a gente tem a dúvida, falar para o paciente, falar, ó, vamos fazer uma cirurgia exploratória, vamos ver se a gente consegue salvar o teu dente. Esse dente da direita que vocês estão vendo aí, eu achei, e não tinha indícios, tantos indícios de fratura, tinha uma sondagem sim, porque vocês podem ver a perda óssea que teve, mas essa paciente, ela já ia, de qualquer forma, fazer extração junto com a pessoa que estava fazendo a cirurgia comigo. Falei, vamos fazer uma cirurgia exploratória, a gente vê se é trinca, se não for, já extrai o dente, já coloca um enxerto, faz tudo que tem que ser feito aí no momento da cirurgia, e foi exatamente isso que a gente fez. E aí o bucomaxilo que estava comigo, ele já colocou lá o biós, colocou membrana, enfim, colocou o que fosse interessante ali para ter esse reparo. Essa aqui é uma outra modalidade da cirurgia um pouco arriscada, mas que dá para fazer também. Caso como esse aqui, o paciente não quer perder o dente de jeito nenhum, o indicador quer que você faça a risectomia, a gente pode cortar esse dente na metade e transformar um molar num pré-molar. Esse paciente, ele tinha pavor de implante, ele não queria ouvir falar em perder dente. E acabou que eles fizeram um pré-molar aí, depois da instrumentação a gente conseguiu achar inclusive 3 canais nesse mesial. E tudo isso é possível, caso como esse aqui, que a gente consegue dividir o dente, fazer uma osteotomia para que você tenha formação de gengiva ali entre os dois dentes, de repente fazer 2 premolares, tá? Isso chama-se risectomia. Eu falei para vocês da manutenção do elemento protético, que é esse outro caso aqui. A gente fez uma tomografia, viu que era um cisto, o paciente estava com a prótese muito bem adaptada, a gente cortou também aqui o periápice, fez o retropreparo e já curetou a lesão. Então, casos que tem próteses bem adaptadas, que a paciente não quer perder, porque vai gastar às vezes muito mais e porque algumas vezes não vai conseguir resolver. Essa paciente aqui, ela já tinha vindo para fazer uma cirurgia antes, então ela tem meio que uma tendência, o corpo dela cria cistos nos dentes. É interessante também em casos assim você lançar a mão de fazer uma cirurgia. Caso de reabsorção, ó, trauma, o paciente perdeu quase 5 milímetros do dente, só que o processo de reabsorção ele precisa ser curetado. Tá? Aqui também já fizemos mais de 2 anos, essa paciente já tirou o splint. Vai ser um dente igual aos outros? Gente, nunca vai. O paciente pode morder em cima de um dente desse? Não. Tem que tomar cuidado. Morder pode, né? Mas pode abrir uma garrafa em cima de um dente desse? Não pode. Tem que tomar cuidado, é um dente mais frágil. Tá? Mas aqui a gente nem conseguia cortar os 3 milímetros apicais. Eu fiz só, única e exclusivamente, uma curetagem apical para a gente remover o processo de reabsorção junto com o retropreparo. Olha aqui que interessante, reabsorção radicular externa. Aqui dava para ver muito bem na tomografia, paciente com dor sintomática, reabsorção radicular interna. Então as reabsorções, elas são de extrema... hoje em dia a gente consegue resolver as reabsorções com cirurgia parendodôntica, tá? Reintervenções cirúrgicas, casos que já fizeram cirurgia antes, tá vendo? Muito provavelmente um bucomaxilo fez essa cirurgia. Desculpa aí se tem algum buco aqui no grupo aí, tô brincando, tá? Mas, então assim, cortou de qualquer jeito, não se preocupou com o retropreparo, falou, pô, tá feita a psectomia,
de repente fez uma boa curetagem de tecido de granulação, como aqui fez, mas não se preocupou com que realmente estava gerando a contaminação, que é algum canal contaminado. Ó, isso aqui é um caso de um amigo meu, inclusive, que ele já tinha uma perda óssea extensa, gigante. Aqui, ó, na hora que você faz uma sondagem, você tem total comunicação disso aqui com o meio externo. Então não tem o que você faça em casos assim. Não adianta também a gente achar que é super-homem e que pode fazer tudo, né? Então casos como esse, às vezes a gente perde, e pior do que isso, o paciente perde mais osso, dificulta mais a reabilitação, então precisa fazer todo um exame clínico, precisa ter indicação, o paciente precisa estar ciente de tudo para que a gente faça um procedimento da forma correta. Perfuração, olha que legal essa perfuração aqui do lado esquerdo. Quem quiser ver depois, tem até um vídeo inteiro desse caso aqui. A gente fez toda a cirurgia por dentro do canal. Era uma perfuração, essa paciente já está com controle de mais de 1 ano e meio já. Inclusive, uma colega nossa que veio de Bauru, ela trouxe do interior, ela trouxe paciente, a gente fez. A gente achou que ia ser cirurgia que a gente ia fazer por fora. Eu falei, vamos tentar. Na hora que a gente abriu a perfuração, era enorme. A gente começou a fazer a curetagem, preenchemos isso aqui com BIOS, e depois a gente coloca um biomaterial aqui por cima, tá? Então o paciente vai ficar um tempo com pós-operatório meio chatinho, porque é uma região que a gente manipulou muito, mas deu muito certo. Outro caso de um amigo meu, ó, uma perfuraçãozinha aqui, um instrumentozinho fraturado aqui, enfim, o quarto canal não tinha sido localizado, a gente acabou fazendo tudo por via retrógrada e preenchemos tudo isso aqui com biomaterial, o paciente também está no controle, está muito bem. Então assim, são casos extremos que nada, às vezes as pessoas elas não querem perder aqueles dentes. Existe a possibilidade de eu vou falar uma coisa para vocês antes de falar o que eu vou falar, mas não adianta você falar que você vai ter 90% de sucesso se você só operar casos assim. Isso aqui é aquele paciente que fala, não quero perder meu dente de jeito nenhum. Existe alguma possibilidade? Existe. Vamos fazer dentro das nossas limitações? Vamos. Então vamos lá. Vamos tentar salvar. Estou aqui para salvar dentes. Eu sou endodontista, eu sou salvador de dentes, como vocês todos são também, né? Reimplante intencional. Esse caso aqui, ó, o dente já está totalmente fora de osso. Esse caso aqui não deu certo. A gente tentou fazer, o menino era uma criança que a gente tentou colocar para preservar a estrutura óssea dele, porque ele está com risogênese incompleta, enfim. A gente colocou, mas já não tinha sustentação nenhuma em osso. Mas esse caso aqui é um caso que, por incrível que pareça, deu certo. Também é um caso que a gente que teve trauma. Aconteceu tudo isso aqui, a gente remove o dente, coloca biomaterial, coloca enxerto ósseo, mas o osso ele se forma aqui em volta. Ele vai ficar com esse dente para sempre? Não, mas pelo menos a gente remove contaminação, a gente remove pontas ativas, e aí depois, quando ele for mais velho, que ele precisar fazer um implante, ele tem um osso, mesmo que seja um osso mais anquilosado, mais denso, ele tem osso para fazer implante ali nessa região. Curetagens apicais, regiões onde a gente não precisa fazer a apsectomia. Esse caso foi um caso que chegou aqui, eu coloquei para ilustrar, mas a gente nem atendeu, mas ficou um corpo estranho aqui, então às vezes a gente vai curetar corpo estranho. O paciente estava sentindo dor por conta de gutapercha aqui, ó, então a gente abre e cureta. Nesse caso, o que está gerando o problema não é contaminação pós-ápice, o que está gerando é um corpo estranho. Então preciso cortar 3 milímetros apicais aqui? Não tem necessidade, certo? E casos, por exemplo, aqui que a gente sabe que a gente tem uma característica muito grande de cisto, estamos tratando endo 2, 3, 4 sessões, não para de abscedar. O que a gente faz? Endodontia e cirurgia simultaneamente. Fraturas verticais, parciais, aqui esse caso é um caso muito interessante também. Fraturas parciais, então esse dente aqui, essa paciente, ela não quer, outra paciente que não queria perder o dente de jeito nenhum, me mandaram esse paciente para fazer a cirurgia. Na hora que a gente começou a fazer a exploração cirúrgica, porque tinha perfuração, tinha um monte de coisa aqui que a gente teve que vedar antes, mas na hora que a gente começou a fazer a exploração, tinha uma trinca nessa raiz mesial. Só que a paciente tem a raiz palatina inteira aqui, e a paciente tem a raiz distal, muito bem, obrigado, tá? E aqui tinha uma perfuração também. Então depois a gente retratou também esse palatino aqui, a paciente já foi operada há mais de 2 anos também, dente segue em boca, reabilitado, enfim, dá para fazer se você tiver cuidado de fazer todos os passos que a cirurgia paraendodôntica manda. Olha esse outro caso aqui, é um caso mais recente também, que também eu postei aí, 2 dentes, olha o tamanho dessa reabsorção, gente. Tem como a gente resolver isso por via endodôntica?
como que eu vou fazer o preenchimento disso aqui? Eu até tentei, tá? Essa daqui é a endodontia que eu fiz depois que eu vi a tomografia da pessoa. Mas olha a perda óssea que ele tem, rompimento de tábua óssea vestibular, né? Então a gente começa a ter esse tipo de situação aqui, não tem muito o que fazer. Então, como esse paciente também tinha uma reabsorção aqui na apical do dente 11, a gente já fez uma cirurgia simultânea, cortamos isso aqui. Esse dente é um dente que ficou pequeno, mas tem inserção em osso, não tem mobilidade. O paciente sabe que ele vai ter que cuidar muito dessa região, muito. Se não cuidar, se não passar fio dental, se descuidar, se bater de novo, pode recidivar tudo de novo, mas a chance de dar certo depois de tudo que a gente fez e acompanhando o paciente, a gente começa a ficar otimista com esse tipo de caso. Então esse caso aqui já está um pouquinho mais completo, só para vocês entenderem. Quando a gente abre, aqui ó, nessa região onde eu tenho a lesão, a fragilidade óssea, quando a gente tem a perda da cortical óssea vestibular, a fragilidade óssea é muito tênue. Então você encosta aqui, você acaba entrando para dentro da lesão com muita facilidade, né? E por ser uma reabsorção, por não ser uma coisa mais circunscrita, por não ser um cisto exatamente, por ser um processo inflamatório que estava acontecendo ali, isso aqui estava cheio de pus. Então na hora que a gente abre, a gente começa a ver tudo isso, e olha lá, aqui já é o dente feito, a psectomia feita no dente 12. Olha como é legal quando eu faço isso com ultrassom, como ele fica bem uniforme. Depois que a gente termina a cirurgia, a gente tem que alisar isso aqui, tá? Eu faço alisamento, faço arredondamento dessas regiões aqui que tem ponta ativa, porque na hora que eu tiver regeneração óssea, se ela se depara com uma ponta ativa, a chance disso aqui recidivar ou da gente formar uma fibrose aqui é grande. Então, fazer a psectomia, depois da psectomia, você precisa tem instrumentos específicos para isso, que são umas liminhas, você precisa arredondar o ápice, você precisa devolver para o dente um dente arredondado como ele era naturalmente. Então, a gente vai fazendo a curetagem. Olha que interessante, depois que eu já fiz o retropreparo, dá uma olhada no que a gente consegue fazer hoje com MTA ou com esses biocerâmicos já espatulados. Então a gente consegue ter essa característica que é perfeita deles, né? Se o meu segundo operador não tiver ligeiro, olha o sangramento aqui, o que está acontecendo, ó. Se eu não tiver isso aqui seco, não é legal, depois pode molhar. Mas enquanto eu estou fazendo a cirurgia, enquanto eu estou fazendo o meu retropreparo, isso aqui tem que estar seco. Eu estou visualizando aqui com o microespelho, já estava no final, você vê que já tem um pouquinho de sangue em cima, mas até então isso estava seco. E eu coloco o biomaterial e o meu segundo operador já volta lá no fundo para conter esse sangramento. Certo? Olha que interessante aqui, ó. Aqui já é ele feito e eu comecei a mexer no dente 11. Isso aqui é uma imagem de um microespelho. Isso aqui, gente, dá para ver também com lupa, viu? Óbvio que aqui eu estou no aumento 3 do microscópio, mas, ó, aqui a gente vê a gutapercha, o dente já cortado. Eu não cortei 3 milímetros aqui, foi um pouquinho menos que eu cortei. Fiz a curetagem disso e vou fazer o meu retropreparo, certo? E aí a gente preenche isso com biomaterial. A gente vai ter um professor que vai falar só sobre biomaterial. Não são todos os casos que é necessário colocar biomaterial, tá? Se você tem envolvimento de 2 paredes, uma vestibular e uma palatina, tem que colocar para que a gente não tenha uma invaginação de tecido mole ali para dentro, mas não é uma coisa extremamente necessária de ser feita, tá? Esse paciente a gente fez a incisão, a gente levantou as papilas aqui porque ele vai esperar um pouquinho, ele vai colocar lente de contato, ele tem a ideia de colocar lente de contato nesses dentes, então a gente não se preocupou tanto se houvesse alguma recessão, certo? Então, isso aqui é o antes, isso aqui é o depois. Muito justo, e agora a gente tem que fazer esse acompanhamento aí, tá? Aqui na direita, a impressão que dá é que já teve reparo ósseo, né? Mas isso aqui é biose, tá, gente? O biose, ele dá essa impressão que já está tudo lindo e maravilhoso. Isso aqui precisa de acompanhamento, de controle para ver como é que tá, senão não adianta nada.